Entre no quarto, fecha a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Dobre os joelhos e sinta a presença que toma todo esse lugar. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória do Pai. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. É Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Não se detenha se as lágrimas rolarem e as batidas do seu coração acelerarem. Ele mexendo no secreto da gente, um lugar que ninguém conhece, mas Ele viu e sabe curar. Ele viu e sabe o remédio para curar toda ferida. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, eu não quero ouro nem prata, só quero que cuides de mim. Eita, que presença é essa? Presença que mexe e confronta com tudo aqui dentro da gente, que causa arrepio na alma e a gente sente. Que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença. Jesus, tua presença é o que eu mais quero. Jesus, tua presença é o meu remédio. Jesus, que eu perca dinheiro, perca amigo, só não quero perder tua presença, tua presença, tua presença, tua presença, tua presença. Oh, 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 oh. Cumprimento a Igreja do Senhor com a paz do Senhor. Que a bênção do nosso Deus, ela possa alcançar a tua vida nesta noite. Você que tem o privilégio de estarmos nos assistindo. Que o nosso Deus te abençoe e que o nosso Deus te guarde. Quero aqui meditar juntamente com a Igreja de Deus no livro de Jeremias, capítulo 18, que nos diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, te farei ouvir as minhas palavras. Igreja amada, igreja querida, sabemos que todos nós estamos passando por um momento muito difícil nesta terra.
Sabemos que a nossa luta, ela se agiganta dia após dia. Sabemos também que a Bíblia diz que o nosso Deus não dorme, que o nosso Deus não cochila, que o nosso Deus é o guarda fiel de Israel. A Bíblia nos afirma em dizer que Deus chama o profeta Jeremias e pede para que ele desça à casa do oleiro, para que lá ele ouça a voz do Senhor. É momento, irmãos, em que devemos descer na presença do Senhor. É momento em que devemos refletir sobre as nossas ações, sobre as nossas atitudes. A história diz que Jeremias foi levantado como profeta num período muito difícil em que a nação estava sendo enganada, em que a nação estava passando por uma reforma política, aonde a mesma estava sendo alimentada com o plasma da mentira, da corrupção, e não é diferente nos dias de hoje. À medida em que Cristo se aproxima para vir buscar a sua noiva, para vir buscar a sua eleita, a nossa luta ela tem se agigantado, a fornalha tem sido aquecida. Há muitos que estão olhando para o céu e perguntando: Senhor, até quando? Eu não tenho mais palavra para orar. Muitos que não têm mais condições fisicamente, espiritualmente. Muitos que estão enfrentando a depressão, a síndrome do pânico. Nós estamos à beira de um caos, à beira de muito em breve contemplar este céu se rasgando e nós juntamente iremos romper as lutas e as tribulações para que se cumpra a promessa de Deus. Eis que venho sem demora, guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. Jeremias desce à casa do oleiro, e quando ele desce, ele tem uma linda visão. Eu sei que para se cumprir o que o salmista Davi disse: elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É momento, irmãos, de tirarmos os nossos olhos dessa dificuldade. É momento de tirarmos os olhos das tribulações. É momento de tirarmos os nossos olhos dos ai da vida e começar levantando a cabeça, olhando para o alto, olhando para cima, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Sabemos que muito em breve mesmo, digo isso com convicção de alma, porque sentimos que o nosso Senhor está voltando. Sentimos que a profecia se cumpre todos os dias. Sentimos que as nações estão contra as nações, os reinos contra os reinos, os filhos matando os próprios pais, a escassez de pão, a escassez de alimento, como nós vimos na cidade de Samaria, onde alguns historiadores dizem que a pele daquele povo chegou a enegrecer de tanta fome. Onde nós vimos o desespero de um rei ao tomar conhecimento que uma mãe cozinhou o próprio filho. E não é diferente nos dias de hoje, Igreja do Senhor. Estamos passando por momentos decisivos na face da terra. E temos que seguir o conselho e o que o nosso Deus deu ao profeta Jeremias, quando ele disse: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha voz. É necessário descer do nosso eu, é necessário descer do nosso egoísmo, é necessário nos despirmos de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Numa fração de segundo, não teremos mais tempo, não há mais tempo de se preparar. É tempo de estarmos preparados, esperando a última trombeta ecoar neste céu de glória, anunciando a nossa vitória, anunciando que o nosso Redentor vive e que ele está vindo em socorro do seu povo. Desperta, igreja, desperta tu que dorme, desperta tu que está despercebido, desperta tu que estás preocupado com muitas coisas. Levanta a cabeça, porque o nosso Redentor se aproxima. E ele disse: eu venho e venho sem demora. E ele está chegando, ele está se aproximando.
É tempo de despertar, é tempo de descermos à casa do oleiro, é tempo de orarmos com convicção, é tempo de pedirmos perdão, é tempo de refazer o nosso tempo para que nós não sejamos pegos despercebidos. Estamos vivendo um caos, estamos vivendo semelhante o profeta Ezequiel contemplou o vale de ossos secos. A Bíblia diz que Ezequiel, também tomado pelo Espírito, em obediência ao Senhor, se coloca diante de um vale que diz a Bíblia que os ossos estavam sequíssimos. E ali ele ouve a voz do Senhor, quando o Senhor pergunta: Ezequiel, poderia reviver esses ossos? Tu o sabes. Então Ezequiel profetiza sobre o vale. Se levanta, irmã, nesta noite, com um voz de profecia, profetizando sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre salvação, profetizando que o desejado das nações está chegando, Aramanácio e Canturimianda, profetizando que maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo, profetizando que um pouco tempo, dentro de pouquíssimo tempo, estaremos ante aquele que está sentado no trono branco. Não há mais tempo de se embaraçar com coisas pequenas, não há mais tempo, irmãos, de ficarmos olhando para o tempo. É tempo de estarmos preparados para esperar diante do Senhor, para sermos julgados segundo as nossas obras. Aquele que tem que pedir perdão não tarde, aquele que tem que liberar perdão não se prenda a não liberar o perdão, porque eu e você estaremos diante do Senhor. Estamos vendo, Senhor, todas as profecias se cumprindo, estamos observando a figueira, estamos observando a nação de Israel, estamos observando, irmão, os últimos acontecimentos. Semelhantemente, a cidade de Samaria, fome, escassez de pão, desespero, um rei atribulado, uma mulher confusa comendo o seu próprio filho. Ezequiel no vale, profetizando sobre o vale de ossos secos, retratando a nação de Israel sem pátria, a nação de Israel sem Deus, a nação de Israel sem esperança. Voltamos para o livro de Jeremias, observamos Jeremias, o profeta que profetizou com tanta seriedade, na intrepidez do Espírito de Deus, torna-se o profeta chorão, porque muito chorava, mas ali teve que ter um momento de reflexão na sua vida, descendo à casa do oleiro, buscando revestimento. Eu acredito que aquele que desce tem visão, aquele que desce tem renovo, aquele que desce, ele não sobe da maneira que ele desceu, ele sobe novamente com as suas forças renovadas. É o que nós estamos fazendo nesse confinamento, irmãos, buscando força em Deus, renovando as nossas forças, para que quando nós estejamos juntos novamente, possamos testemunhar das grandezas do Senhor, possamos testemunhar daquilo que Ele tem feito em nosso favor. Tudo isso é passageiro. Muito em breve a luta passa, muito em breve a tribulação passa. A única coisa, igreja, que não é passageira é a promessa de um Deus que é vivo, é a promessa de um Deus que é fiel. A Bíblia diz que nele não há dúvida nem sombra de variações. A Bíblia diz que antes que houvesse dia, Ele é. E quem poderia fazer escapar da mão do Senhor na noite de hoje? Pare para pensar, faça uma reflexão na sua vida, do que você tem feito, do que você tem sido perante o Senhor, para que possamos romper as lutas, possamos romper as tribulações, olhando para o céu e dizendo, como disse Jó: bem sei que tudo podes, que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Eu sei que o meu Redentor vive e que Ele vai se levantar pela minha causa. Eu sei que o nosso Deus, Ele vai se levantar por esta nação. Sei que o nosso Deus vai se levantar em favor da nossa causa. A nossa história não vai terminar assim, como a história
da descida na casa do oleiro não terminou assim, como a história de Samaria não terminou assim. Não importa quem Deus vai usar para descobrir a cura desse vírus, não importa, porque na cidade de Samaria, da onde eles não esperavam, veio a solução dos 4 leprosos que viram o arraial dos assírios vazio, sem ninguém, e voltaram à cidade de Samaria para se cumprir a profecia do profeta Eliseu, avisando que o arraial estava disperso, que o arraial estava vazio. Não importa quem Deus vai usar, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus vai usar daquele que ninguém está esperando, daquele que ninguém está contando, para mudar a nossa história, para mudar a nossa situação, porque Deus é assim, porque Deus usa das coisas que não são para confundir as coisas que são. A nossa história não vai terminar assim. Eu tenho absolutamente certeza que a história de Israel, ali representada no Vale de Ossos Secos, não terminou daquela maneira, porque se cumpriu a profecia. Eles voltaram do cativeiro após 70 anos, eles regressaram novamente do cativeiro, e nós estamos muito em breve, irmãos, para regressar para a nossa morada celestial, porque nós não somos daqui, a nossa morada não é aqui. Estamos sim enfrentando um vale de tristeza, de preocupação, um vale de incerteza, mas eu quero levantar a minha mão junto com a sua na noite de hoje, Arabacácio, e profetizar, Rei Canturimanácio, que o seu vale terá um novo nome, será Vale de Vitória. Mãe que chora, o seu vale será mudado. Obreiro que põe a mão na cabeça e pergunta, Senhor, tu estás voltando, e o que será da minha casa? O seu vale será mudado na noite de hoje. Deus tem uma palavra para ti. Eu tenho uma palavra da parte de Deus para ti. A sua história não vai terminar assim. A sua história não será esquecida, porque Deus está dizendo, Jeremias, dispõe-te, desce à casa do oleiro, e lá ouvirás a minha voz. Jeremias desce à casa do oleiro. Ao descer, Jeremias tem uma visão. Jeremias contempla um oleiro fazendo um lindo vaso. A Bíblia diz que o vaso cai, que o vaso estraga. Jeremias até diz, ai, Senhor meu. Logo em seguida o Senhor diz, Jeremias, porventura não poderei fazer de ti como fez este oleiro. Eu quero dizer, irmãos, que nós não estamos só. Quero dizer que a roda é a palavra de Deus, o barro somos nós, e o oleiro continua sendo ele, e ele está a trabalhar. Ele não está despercebido, ele não está indiferente à nossa situação. Por isso eu te digo, levanta a tua cabeça na noite de hoje, olhe para o alto, Arabacácio, olhe para cima e diga para você mesmo, com a mão no seu coração, eu irei vencer as lutas, irei vencer as tribulações, porque maior é aquele que está comigo, porque maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. Irmãos, esta é a palavra de Deus para a nossa vida. E eu quero te pedir, fica firme na presença do Senhor, fica firme na presença do nosso Deus, porque muito em breve tudo isso passará e será contado como testemunho de bênçãos e de vitória. Que o nosso Deus te abençoe na pessoa bendita do Senhor Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe. Eu quero orar um pouquinho por você. Feche os seus olhos. Senhor, nosso Deus e Pai, em o nome do teu Filho amado Jesus, na noite de hoje, abençoa todos quantos tiveram a oportunidade de ouvir esta palavra, levantando aquele que está caindo, fortalecendo aquele que está fraco, dando esperança ao coração que está desesperançado. Senhor, renova as nossas forças, para que possamos caminhar até a consumação dos séculos com um júbilo de cântico e de vitória. É o que nós te pedimos e por fé te agradecemos, em um nome de Jesus. Igreja amada, por aqui eu me despeço com a paz do Senhor Jesus, e que Deus te abençoe na pessoa bendita do Senhor Jesus. Amém.